Bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui a doutora Karen Kepke, que é psicóloga, psicopedagoga, pedagoga e especializada em crianças e adolescentes. Tudo bem, doutora Karen? Tudo bem, pastor. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado pelo seu tempo, por estar conosco aqui, nos auxiliando nesses temas. Inclusive, ontem falamos um pouquinho sobre a relação do uso das mídias, né? Esse impacto da mídia digital com a questão da depressão e da ansiedade. Você pode falar um pouquinho mais com relação à questão da ansiedade para nós? Sim, ficou faltando, né, a questão da ansiedade e também a gente estava falando da questão de acordar uma genética que a gente não quer. Também, exatamente. É um outro tópico que ontem nós levantamos a bola aqui, né? Dá para relacionar bem agora esses dois tópicos pelo seguinte: nós temos um sistema de alerta do nosso organismo que é para defender, né? Para a gente se defender. Né? A gente chama aqui usualmente de amígdala. Não é uma amígdala da garganta, não. É uma amígdala que ela é liberada quando você capta, né, estímulos estressores e ela sinaliza perigo. Ela libera, né, uma série de hormônios estressores que a gente fala, que é para você se preparar para o ataque. Né? Então é cortisol, adrenalina, noradrenalina. Esses hormônios, eles não são de tudo ruim, porque quando você acorda você precisa deles para se movimentar, né? Só que é tudo igual eu falei já da dopamina tônica, né? Nós temos também esses hormônios tônicos na medida certa para o dia a dia. Agora, se você, por exemplo, está numa guerra, você tem que alavancar aquele sistema de defesa o tempo todo, né? Imagina como você fica estressado. Uhum. E isso acontece quando nas práticas da gente, né, em relação à contemplação de mídia, tudo que a gente assiste, se a gente tiver, primeiro, eu falei ontem, nosso sistema não identifica o que é realidade de ficção. Então, você está vivendo ali, por exemplo, você entrou lá num filme de guerra, você entrou num filme de violência, né? De vez em quando a gente escuta crianças comentando: nossa, minha irmã estava assistindo uma coisa ali e eu me assustei, né? Então, filmes de terror, filmes de violência, filmes de guerra, todos eles, o nosso sistema é acordado para alavancar essa reação de luta e fuga, para se proteger. E como que a gente fica quando a gente se prepara para a guerra? Acelera o coração, né? Ativa a respiração, você precisa de uma circulação de ar maior para poder ter força para o combate, né? Então, o nosso organismo tem isso. Eu brinco que é como se o seu organismo chamasse o SAMU. Chama o SAMU. Agora precisa de chamar o SAMU, emergência. Quando a gente fica assistindo isso o tempo todo, seja no videogame, na televisão ou na vida, né? Quando você está cheio de problemas, você acaba brincando com essa amígdala. Ela vai liberar esse sistema de luta e fuga toda hora. Então você vai ficando igual um cão raivoso. Qualquer coisinha você fica impulsivo, você fica reativo, né? Disruptivo, que é o que a gente fala para as crianças e adolescentes, né? Com um padrão de comportamento mais desafiador. E aí os pais acham que ele tem TOD, né, que é o transtorno opositor, acham que o filho está com ansiedade, e na verdade ele está com uma amígdala ativada a agir de forma automática, tá? Então, o que isso tem a ver com genética? Isso tem a ver com genética que nós temos uma predisposição muito grande para acordar a nossa genética, mas se a gente mantém eles dormindo, que é uma rotina garantida, tranquila, né? Sem esses eventos estressores, que a criança precise, o adolescente precise acordar preocupado em se proteger, se defender, né? E com um ambiente amistoso, você deixa a genética dormindo. Então, quando você começa a brincar, né, de violência, brincar de ativar essa amígdala, aí você tem o risco de acordar uma genética que você não queria acordar, que tem 80% de chance de ser desencadeada hereditariamente, tá? Então é por isso que tem uma avalanche hoje de ansiedade. O que é ansiedade? É um organismo que está acelerado,
que está agindo de forma automática para a defesa, está preocupado com o que vai acontecer, está achando que o dia vai acabar, o mundo vai acabar no dia seguinte. E aí junta-se todas essas cenas que a mídia coloca diante de nós, com alimentos ainda que as pessoas ingerem, que também são alimentos que aí fortalecem mais ainda, né? Isso tudo faz uma combinação bombástica, né? Sim. Hoje já está comprovado. Alimentos estimulantes. Sim, também. E também já está comprovado cientificamente, né, que o nosso segundo cérebro hoje é o intestino. É de lá que é produzido uma boa quantidade de serotonina, que é o hormônio da paz. Então, se você não se alimenta do que a microbiota gosta, né, que é esse mundo à parte que a gente tem ali, você também gera um sistema de alerta que a gente chama de inflamação. Aí você começa a inflamar. Por isso que vem a depressão, por isso que vem a ansiedade. Você está com o organismo também inflamado e com uma mente altamente assustada ou deprimida, né? Porque está vivendo um monte de drama. Então, imagina o impacto que a gente está tendo hoje na sociedade, na área da saúde mental, com todas essas práticas que elas são problemáticas. Ok. Obrigado, doutora Karen, por essas orientações, por essas explicações, que isso só nos alerte cada vez mais com o cuidado que nós devemos ter com aquilo que estamos colocando diante dos nossos olhos e dos nossos filhos, né? Bom, ela volta amanhã para mais um outro tópico. Olha, eu vou pedir que ela